uma coisa que a gente precisa entender aqui é a diferença entre o que é uma linguagem interpretada e uma linguagem compilada, né? Uma linguagem compilada, ela é, por exemplo, o C. O C, você tem que compilar ela em linguagem de máquina para o computador poder entendê-la. E isso é um pouco ruim para você você tem que ficar escrevendo código, compilando a linguagem e aí vendo se funciona ou não. Isso é uma desvantagem, né? Mas uma vantagem é que geralmente essa linguagem ela tem uma performance muito maior do que uma linguagem interpretada. A linguagem interpretada, existe uma camada ali que interpreta essa linguagem para linguagem de máquina. E aí você já tem ela fica rodando, né, em cima do... eu não sei explicar isso muito bem, mas é como se tivesse um layer aqui, ó, onde existe o seu computador. Melhor, deixa eu ver se eu acho uma imagem. Interpretada e compilada. Aqui, ó. Uma imagem melhor. Aqui, por exemplo, compiled code e interpreted code. Acho que aqui fica um pouco mais fácil da gente entender, né? Como eu estava falando. Você tem um compilador, por exemplo, em C você gera um arquivo executável para o seu computador, você compila ele, aí o seu computador vai entender, né? Em 0, 1 ali, aquele executável vai virar. Agora aqui esse interpretador é uma camada a mais que existe ali antes disso, né? Então, vou ver aqui. O compilado é mais rápido, pois o código é executado diretamente. O sistema operacional precisa chamar o interpretador e passar o script como parâmetro. Então o interpretador vai ser carregado, vai analisar. Mas é basicamente essa a diferença, né? E aí tem as vantagens dela ser interpretada, porque senão a gente não utilizaria, a gente continuaria utilizando na linguagem compilada até hoje. E o Python é uma linguagem interpretada em sua natureza aqui, e ele faz o próprio gerenciamento de memória. Por exemplo, uma coisa que acontece em C, você tem que se preocupar com o gerenciamento de memória, a quantidade de memória que você vai alocar, se você vai... você tem que se preocupar em fazer flush, né? Ficar limpando a memória que você... aquele espaço que você alocou para o seu programa. E existem uma série de coisas, essas linguagens compiladas. Talvez eu tô falando mais de C porque eu conheço mais de C, eu não conheço Go. Provavelmente Go que é compilada também, mas eles já devem ter alguns recursos obviamente mais dinâmicos para você fazer esse gerenciamento de memória. Mas essa é uma das vantagens do Python de ser interpretada também, que ela apesar de você perder um pouco de performance, você ganha, né, um gerenciamento de memória ali, que a própria linguagem já foi desenvolvida, você não precisa se preocupar com isso, né, com algumas das coisas ali. Facilitou um pouco mais, né, esse gerenciamento de memória e a questão de você já escrever o código e já ter um feedback, né? Essa é a Michelle, nossa gerente de conteúdo. Ai, caraca, Antes da eu tô Money nem ponto um ad com. aqui. Puta merda. Deixa eu ver se eu pego um outro aqui.
Bom, onde que eu tava? Tô meio ágil e me perdi. A linguagem, a gente estava falando do que mesmo? De linguagem interpretada versus linguagem compilada. Daí tem a questão de gerenciamento de memória, tem a questão de você ter esse feedback instantâneo quando você está usando uma linguagem, né, interpretada. Porém você perde um pouquinho de performance, eu acredito que sim. E aqui ele já dá alguns outros exemplos pra gente. Deixa eu botar isso em português que vai ficar um pouco melhor. Natureza interpretada do Python. O gerenciamento tem impacto significativo em seu desempenho e escalabilidade, oferecendo vantagens e limitações. Natureza interpretada. Impacto no desempenho. Python é interpretado, o código é executado linha por linha em vez de ser compilado em código. Tem esse ponto também, né? E aí, por conta dessa execução linha por linha, também você tem esse feedback instantâneo. Isso permite um desenvolvimento e depuração mais rápido, mas introduz uma sobrecarga de tempo de execução, tornando o Python mais lento do que linguagens compiladas como C ou Java, como eu já disse. Global Interpreter Lock GIL restringe a verdadeira execução paralela em programas multithread, afetando a escalabilidade limitada pelo Global Interpreter Lock. Vamos lá, vamos dar uma pesquisada um pouco mais a fundo sobre Global Interpreter Lock. Python to ensure only one native thread executes Python bytecode at a time. Multicore paralelismo. Tá. Mas isso. Translate o português aqui pra gente entender um pouco melhor, né? Tá, é um mutex. É um recurso usado em interpretadores de linguagem de programação, como Python, para garantir que apenas uma thread nativa execute bytecode Python por vez. Aí o que a gente tem que entender é o mutex aqui, né? O mutex lock é uma das estratégias. Eu tenho um vídeo sobre paralelismo e concorrência aqui. Que uma das estratégias de você resolver problema de paralelismo, de concorrência, é o mutex, né? Geralmente quando você vai implementar concorrência ou começa a ter coisas em paralelo, você começa a ter, por exemplo, condição de corrida, que é um dos problemas que acontece, onde duas coisas tentam editar um dado ao mesmo tempo. E aí o mutex é uma das formas para você conseguir resolver esse problema. Existem outras, mas o mutex é uma delas aqui. E aparentemente o GIL, eu acho que é GIL que se fala, ele já implementa esse tipo de coisa pra gente, né? Então a segurança de memória protege o gerenciamento de memória interna do CPython e a contagem de referências não atômicas. Aparentemente ele já implementa esse recurso pra gente para evitar que, por exemplo, um contador simples, né? Quando você clica ao mesmo tempo em dois contadores para editar a mesma variável, para somar mais um na mesma variável, ele